Bem-vindo ao primeiro e único podcast de Gineco para Gineco. Mas hoje o assunto não vai ser especificamente sobre ginecologia, mas nós trazemos aqui dois especialistas em direito médico, doutora Patrícia Desiré, e direito societário, fiscal, tributário, patrimonial, doutor Carlos Leone. Isso, né? Igual cantor. Leone e Patrícia, né? São pessoas muito queridas, porque Patrícia já veio aqui. Eu sei o trabalho que vocês realizam, né, no Regula Doctor. E o assunto é muito pertinente, porque a gente vai falar, talvez para a garotada que está começando, pressionada, né, no mundo privado, na necessidade de ter o seu PJ, sua pessoa jurídica, mas querer entender se é necessário, se isso é importante. Depois, eles querem abrir o seu consultório. Esse consultório, de que forma eles vão participar isso à Receita, ao Fisco, né? De que forma? Então, eu sou leigo, tenho pessoas especialistas e a gente vai tirar as coisas mais, as pérolas, os bizus, para a galera que está assistindo refletir e ver, poxa, talvez eu tenha que ligar para o Regula Doctor, né? Alguém especializado. Eu não tenho dúvida, depois daquela perspectiva retrógrada, aquilo quando a gente olha para trás e vê assim, eu estou aqui, já fiz muita coisa, mas se eu tivesse tido alguém para me ensinar melhor, eu talvez não tivesse apanhado, ou apanharia um pouco menos. Então, hoje está na hora da gente aceitar as pessoas e cada um no seu quadrado. Eu preciso de um especialista em tributação, eu preciso de um especialista em regulação sanitária, como montar um consultório. E hoje as coisas estão muito mais fáceis, né? Você monta pacotes, contratos, né? Você dá assistência. Ó, durante um ano você vai me pagar tanto mensalmente para eu te dar assistência, né? Isso eu já aprendi que é importante, mas a galera que está entrando no mercado, eles não têm essa noção. Então a gente está chamando vocês aqui para dizer, olha, tem uma coisa muito importante rolando ao redor de vocês. Não é só a medicina em si, mas é o mundo que a gente está vivendo, né? Então eu vou deixar vocês à vontade. Queria que Patrícia se apresentasse, né? E Leone também. Enfim, Patrícia, dê as boas-vindas aí à nossa audiência e vamos bater aquele bom papo sobre direito. Zé, é um prazer estar aqui novamente, uma alegria. Primeiro foi ótimo e estar aqui novamente, agora acompanhada do meu prezado amigo, que eu sou fã, Carlos Afonso. É muito bom. E é o que você falou hoje, o médico ele não é mais médico, né? Ele tem que ser, além de médico, ele tem que ser empreendedor. Então, ele conhece de marketing, ele tem que conhecer de finanças, ele tem que conhecer um pouco de direito societário, ele tem que conhecer um pouco de regulação, até para que ele possa se posicionar e saber selecionar os profissionais que vão dar suporte a ele. Então, esse desafio, eu acho que cada vez ele vai se expandindo mais, porque conforme ele vai desenvolvendo a atividade dele, ele vai crescendo, essas novas demandas vão se apresentando para ele. Então, ele já começa a perceber que ele já precisa, que não basta aquele contador que fez aquele contrato, modelinho padrão, que aquilo já não atende à demanda dele. E que ele, se tivesse procurado um especialista, ele já não teria que ter essa despesa de complementar, de retificar o contrato, incluir novas cláusulas, regulamentando outras coisas, principalmente quando ele está lidando com sócios e tudo. Então, isso é muito importante. Então, o nosso papel é justamente vir aqui e trazer um pouco de luz, né, nessa escuridão, trazer informação. Leone, agora eu vou só te chamar de Leone. Pronto, é igual cantor. É isso aí. Zé, eu sou o Carlos Afonso Leone. Certo, dizer que é uma imensa satisfação estar aqui, é um desafio. É muito bom sempre compartilhar conhecimento e também colher conhecimento, porque eu tenho certeza que numa mesa como essa, que numa conversa preliminar, a gente fez questão de dizer que é uma conversa de bar, né, uma conversa para troca de experiência. E assim, eu tento sempre no ambiente em que eu circulo me familiarizar, né, me inserir no universo da audiência para quem eu estou falando. E
E existem duas questões que eu costumo tratar. Uma não é da minha autoria, é da Kátia Leone, que é com quem trabalha comigo no escritório, que ela diz que o advogado ele é o doutor das doenças sociais. E aí vem a segunda etapa dessa fala, né? Porque assim, como doutor das doenças sociais, assim como médico, ele pode tratar a doença de forma profilática ou anfilática. Você, como médico, você diz para o seu paciente, olha, eu sugiro que você se alimente bem e faça uma atividade física para que você não tenha que retornar aqui para fazer uma cirurgia cardíaca ou qualquer outro de tratamento diante de uma enfermidade por uma inércia. E você, como advogado, você pratica esses atos profilácticos de dizer, olha, é importante que você saiba de determinados temas para que você não precise usar a frase do Chico Xavier, né? Que ninguém pode voltar ao passado para fazer um novo começo, mas a gente tem que começar agora a fazer um novo fim. E se você estiver mais no começo, você está mais distante do fim. Significa dizer que você vai errar menos e não vai precisar andar 30 anos, 40 anos para dizer, olha, eu não posso voltar lá no passado para fazer um novo começo, mas eu posso começar agora a fazer um novo fim. Eu acho que o desafio, e estávamos falando isso no nosso making-off preliminar, é trazer para a mesa a importância ou a necessidade de um profissional liberal permanecer como autônomo ou até mesmo decidir para constituir uma sociedade, uma pessoa jurídica, para atuar, desenvolver as suas atividades de forma individual ou até mesmo coletiva, sob o manto de uma empresa, digamos assim, de uma pessoa, de uma sociedade. Então, assim, apontar quais são os benefícios ou até prejuízos ou desgastes, né, que ter uma sociedade trazem para esse profissional, partindo de um pressuposto que de nenhum profissional, seja ele do direito, ou de administração, ou de medicina, ou de fisioterapia, ou de terapia ocupacional, tiveram preparação específica para empreender. Porque nós, enquanto profissionais liberais, nós somos o produto. Nós nos vendemos para a sociedade. Nós somos o produto, nós não adquirimos estoque. O nosso estoque é o nosso serviço, é a nossa expertise. Então, eu acho que é desse ponto que a gente tem que partir nesse nosso bate-papo para poder ir enfrentando as questões somadas aí às palavras que a Patrícia, de um nível técnico um pouco mais elevado do que eu, trouxe e destacou, né? Mas eu acho que o ponto de partida seria esse rasteiro bem primário para a gente entender a importância desse diálogo que o profissional, quando começa a faturar, começa a ganhar, ele passa a ter com a sociedade. Então eu vou desenhar aqui... Diga. A situação. Né? Uma situação muito clássica, que é aquele indivíduo que termina a sua residência médica, pode ser em ginecologia, obstetrícia, pode ser em qualquer outra área, mas ele tem o desejo, embora não tenha tido a disciplina de empreendedorismo, que deveria ter, sim, como você bem falou, ele tem a vontade de praticar a medicina privada. Né? Ele talvez já faça algum plantão no serviço público, mas quer começar a sua atividade privada. E ele começa a se questionar, a questionar colegas com mais tempo, né, estrada rodada, para ver de que forma ele vai entrar nesse mercado. E principalmente na hora de montar o seu consultório. Porque a grande maioria tem um sonho, é montar o seu cantinho. Eu vejo isso hoje na internet, no celular. O residente sai da residência, agora montei meu cantinho, meu sonho. Né? Mas como é que começa isso? A gente já falou num outro episódio sobre as questões estruturais para montar esse consultório bem regularizado, no aspecto sanitário, mas tem o aspecto societário, jurídico, enfim, com todos os órgãos que regulam a nossa atividade privada. Né? Então eu queria que vocês, esse cara novo, faz ou não já uma inscrição no PJ? Não faz? O que vocês... Se você tivesse esse cliente, olha, eu vou abrir meu consultório, o que eu devo fazer? Ele ainda não tem um sócio. Ele é sozinho, ele fez a sua reserva, ele já pensou naquelas questões da localização, do ambiente, aquilo que a gente já discutiu lá atrás, e quer montar o seu consultório. De que forma ele vai regularizar
sob o ponto de vista societário. Societário é o nome? Pode ser empresarial, societário. Empresarial. De que forma ele vai fazer isso? Ele abre o PJ, ele cria logo... Enfim, é isso que eu queria que vocês começassem Zé, a desenhar. Assim, eu parto do pressuposto que assim, o médico e o advogado são dois profissionais altamente privilegiados, né? Porque, com toda certeza, quem vive vai precisar de um médico e um advogado. Um para fazer o inventário e o outro para assinar o óbito. Sim. Então, assim, isso é um fato, né? E essa mesma certeza é a certeza de que também todos nós vamos morrer e também vamos pagar impostos. São as duas únicas certezas que a gente tem enquanto vive. Tudo o resto é incerto. Então, você não tem como fugir dos impostos, né? A não ser que você vire um nômade e viva como um eremita isolado numa ilha deserta, que você não vai ter relações empresariais de consumo nem nada, não vai comprar nada. Mas enquanto um cara que está submetido ao contrato social, está vivendo em sociedade, ele vai ter que pagar imposto. Então, acho que o ponto de partida deste pensamento é esse. E a gente dorme e acorda pagando impostos. E a nossa missão é tentar pagar menos impostos, inversamente proporcional. Aumentar a renda e diminuir o pagamento de impostos de forma legal, dentro da lei. Então, acho que o ponto de partida que vai suscitar para um profissional, um jovem profissional, é esse. Ele vai ser, inicialmente, remunerado e aquela remuneração que ele acumula tem um destino específico para realizar os sonhos, comprar casa, constituir uma família, comprar carro, viajar. E esses recursos têm que ter origem. E ele vai ter que dialogar desde o primeiro dia que ele ganha um salário com a Receita Federal brasileira ou em qualquer outro país que ele viva, porque não tem nenhum país do mundo que não cobre impostos. Então, acho que o ponto de partida para a gente estimular ou até mesmo despertar a curiosidade da sua audiência é com o seguinte questionamento. Você acha que você pode viver sem pagar impostos? Que é uma pergunta retórica, a gente sabe. É não. Esse é o ponto de partida. E a partir daí é que você faz a bifurcação. Não sei se eu atropelei aqui alguma fala da Patrícia. Que você faz a bifurcação da escolha de atuar como um profissional autônomo, diria, como um profissional pessoa física, ou como um profissional empresarial, como uma pessoa jurídica. A primeira diferença que isso traz é o peso tributário. Quer dizer, como pessoa física, hoje, pelas faixas de imposto de renda brasileira, ele pode chegar a pagar um imposto de 27,5% do que ele ganha. Imagine que ele tem um médico que ele ganha 20 mil por mês, ele vai pagar aí num cálculo 2,750, aproximadamente 5,500 aproximadamente de imposto num salário de 20 mil. Aí ele vai dizer, mas eu posso fazer uma declaração de renda e ter restituição. Mas a gente vai, além de você defrontar-se com os limites de isenção de restituição que a Receita Federal impõe, um jovem profissional ainda não tem, por exemplo, um dependente ou uma utilização frequente de saúde, que são aquelas insígnias que a Receita Federal, ou até mesmo a própria educação, ele já atravessou uma fase em que ele também não está investindo dinheiro mais em educação, pelo menos não com a frequência que terá quando tiver um filho. Então, assim, você não vai gozar desses dedutivos. Então, de um lado, você tem um profissional autônomo que vai pagar uma alíquota de 27,5%, porque diante da expectativa e da realidade médica, é mais ou menos, ele não vai fugir dessa alíquota, ele vai pagar 27,5%, e sendo uma pessoa jurídica, dependendo do sistema, ele pode partir de 4% com um teto de 15%. Então, se ele estiver no pior cenário de 15%, nós já estamos falando de uma redução aí de 12,5% ao ano, né, que incidiria sobre aquele ganho que ele tem. Então, o primeiro ponto é, você quer pagar menos imposto? Porque, feliz ou infelizmente, a gente vive num país que a gente paga tudo duas vezes. Exatamente. Não é isso? Quando consome... E não só isso. Isso também. Porque eu talvez use você de exemplo sem te conhecer, mas eu acho que você faz parte de uma parte da sociedade que passa por isso. Eu, a Patrícia. Você paga impostos que não são baixos, mas também paga um plano de saúde. Sim. Então você paga a saúde duas vezes. Exatamente. Você paga impostos para ter uma boa educação, mas você também pagou um colégio particular para o seu filho. Então você pagou a educação duas vezes. Você paga imposto para ter um sistema de transporte eficiente, mas você paga um carro, um IPVA, um seguro, paga o transporte duas vezes. Então,
Se você já paga, se a carga tributária se revertesse em serviço prestado para o cidadão, talvez a gente não tivesse aqui tão preocupado ou tão direcionado para esse tema. Mas, infelizmente, a gente vive num país que esses impostos eles não são revertidos desta maneira. Então, o que a gente tem que fazer? Pô, já que eu tenho que pagar lá e pagar aqui, eu tenho que diminuir onde eu pago mais. E a ideia de você fomentar um profissional jovem ou um profissional já em exercício a ter uma empresa, o ponto de partida básico é a diminuição da carga tributária. É pagar então, o que menos impostos. Vocês estão dizendo que é interessante. Né? Absolutamente. Se eu já vou começar, eu começo já empreendendo com a pessoa jurídica. Até para ser contratado, muitas vezes, para certos hospitais e certas clínicas, para estão ser exigindo contratado como pessoa jurídica. Porque essas entidades também querem pagar pouco imposto. E a grande verdade é que o sistema previdenciário brasileiro, que não é barato, é um sistema pesado, ele assoberba o trabalhador na largada, assoberba o empregador na largada, mas não o beneficia na chegada. Aí é uma questão de matemática financeira, de entendimento financeiro, que também nós, profissionais autônomos, não tivemos essa educação, essa disciplina, essa formação. E não temos, mesmo na maturidade. Né? Você falar de juros simples, compostos e capitalização, é muito difícil as pessoas compreenderem. A diferença de reajuste para atualização monetária são coisas distintas. Então, se você pensa que o tempo de contribuição, que cada tempo cada vez mais se alonga, e você fizesse uma matemática financeira simples, daquilo que você contribui, que o empregador contribui, a gente está falando de 12% para o empregador e 8% para o empregado da folha salarial, multiplicado por 35 anos, o valor que você acumularia ali, de posse da sua mão, investido num investimento mais conservador, você teria talvez 2, 3 vezes mais do que o teto que a Previdência te pagaria enquanto um profissional aposentado que contribuiu todo esse tempo. Do contrário, Leone, você quer dizer que eu não vou precisar contribuir para a Previdência? Vai. Mas você vai ter uma ingerência maior, por exemplo, sendo um sócio administrador de uma empresa, em que você não tem como fugir para a contribuição, mas você pode se auto-remunerar com um salário mínimo. Então, você vai pagar uma arrecadação previdenciária muito pequena, que vai te dar aí uma aposentadoria que tangencia um salário mínimo, mas não é isso que você está buscando. O que você está buscando é desonerar-se de um encargo previdenciário para aquele valor ser direcionado para um planejamento previdenciário mais eficiente, uma rentabilidade um pouco mais qualificada, para que esse acúmulo de capital ao longo das décadas, aí sob o efeito de juros compostos e etc e tal, te proporcione lá no final não só um volume de capital altamente disponível para você, porque aquele volume acumulado na Previdência você não pode sacar, você vai ter que sacar as migalhas, enquanto que se você tiver esse volume de capital gerido por você, você tem este bolo versus a rentabilidade, quer dizer, somado à rentabilidade que este bolo te proporciona. E mais, este bolo, na hipótese de falecimento, você transfere para o seu sucessor, para a sua companheira que estiver vivendo com você. Enquanto que o bolo previdenciário, você não consegue tomar do governo federal para transmitir para quem quer que seja. No máximo, também... É cruel, né? No máximo, também, esta pessoa, dependendo, porque se for um filho de maioridade, não tem. Quer dizer, você trabalhou a vida 40 anos, contribuiu 40 anos para uma previdência social, fez um volume milionário lá naqueles cofres públicos, e você morre e deixa um filho de 25 anos que ele não pode ser seu beneficiário desse bolo. Esse bolo ele se esfarela. Enquanto que se você acumula esse capital numa relação PJ, ao final desse tempo de 40 anos de trabalho, esse bolo que está lá guardado, admitindo que você seja um gestor eficiente e organizado, né, que todos deveríamos ser, você entrega esse pacote para o seu sucessor. Então, assim, a gente está falando de algumas circunstâncias que, sozinhas, já não deixaria dúvida para que um profissional que se vende, né, que aí o médico e o advogado são seus próprios produtos, titubeasse para instituir uma sociedade e passasse a prestar serviços lastreado sobre essa sociedade. Então, você tem uma questão tributária e uma questão de acúmulo patrimonial. Eu acho que esses são 2 pontos de partida que sozinhos já dariam um sinal verde para ele atravessar, assim, sem olhar no retrovisor, para constituir uma sociedade e começar a desenvolver a atividade dele profissional
sob esse guarda-chuva. Tá, então, queria que a Patrícia também falasse. Esse indivíduo que a gente desenhou, né, o jovem ginecologista, saído da residência, vai montar o seu cantinho, o seu consultório. Ele pensa num sócio, não pensa no sócio, é importante, isso não faz a mínima diferença, ou ele... Então a gente já está começando a progredir, né? A gente já está pensando em empreender, fazer o seu PJ. E como é que ele monta isso? Vamos supor que ele vai começar sozinho no seu consultório, né? Ele já pensou em todas aquelas condições estratégicas, de espaço, de tudo, e quer regularizar a sua empresa. Como é que ele deve fazer? Ele recorre ao Regular Doctor? Ou ele contrata um serviço de contador? Como é que é feito isso? Qual é o caminho das pedras? Bem, eu acho que a primeira coisa que tem que ficar claro é a diferença do que é o trabalho do contador do que é o trabalho do advogado de gestão patrimonial. A maior parte das pessoas atribui ao contador a tarefa de fazer o contrato social e mistura a parte da contabilidade com a gestão tributária, tá? Isso gera muito problema. A pessoa, na verdade, o contador vai resolvendo, aquilo vai virando uma bola de neve, mas o cliente, seja ele advogado, porque muitos advogados também caem nisso, não só médicos, muitos colegas de profissão também caem nisso, por não conhecer, o advogado o contador vai resolvendo aquilo aos trancos e barrancos e a pessoa não está nem se dando conta do problema em que ela está. Ela só recebe a guia para pagar e aquele problema vai se avolumando ao longo do tempo. Então, primeiro passo é fazer o planejamento, né, Carlos? Primeiro passo é fazer o planejamento societário. Ele procurar o advogado. Planejamento societário, essa é a palavra. Essa é a palavra. Então, ele vai procurar... Pode ser um aconselhamento. Um primeiro momento, deixa eu me entender, procura um advogado, né? Mesmo que ele não seja um especialista, ele vai indicar, olha, tem o Leone, tem a Patrícia, Leone, é assim que funciona. Exato. Né? Como Porque médicos. eu me lembro quando eu fiz, isso há 30 e tantos anos atrás, eu fui por uma indicação, é o contador do meu pai, que já trabalhou na empresa do meu pai, que tinha lá um atacado. Era exatamente assim. Esse que foi o contador. E até hoje é. Eu não vou negar isso para vocês. Porque vai se estabelecendo também uma relação de confiança, uma relação afetiva, porque já era o contador. Então, essas coisas não dão muito certo, né? Porque você não sabe cobrar do indivíduo, né? Não dá certo. É a mesma coisa que você botar sua secretária, sua tia. Não dá certo. Tia não pode ser secretária do consultório. Você tem que ter uma secretária, né? Então, essas coisas... Então, a primeira coisa desse planejamento é você pensar realmente no advogado. Porque o médico tem medo de advogado. E advogado tem medo de médico. Não, ele tem medo. Da injeção. Ele vai sendo instruído, ele vai absorvendo tantas coisas durante sua formação que ele começa a ter medo. É porque ele vai olhando o advogado que vem da outra parte. Ele esquece que tem um time na retaguarda com ele, né? Exatamente. Então, é fazer o planejamento e procurar uma pessoa que vai cair na mão de um especialista nisso, né? Então, dá sequência. Você estava falando do planejamento. Então, pode procurar a gente, eu trabalho. Essa parte do serviço é realizada aqui pelo Leone, do aconselhamento empresarial, patrimonial, tudo isso, justamente com essa visão que ele acabou de colocar. Então, isso é muito importante. E eu aqui quero deixar bem claro que eu não estou minimizando o trabalho, a tarefa do contador, não. Eu digo, cada um tem o seu limite de atuação. Como tem coisas que o advogado não vai saber, e o contador é o profissional. Já sabe porque claro, ele já óbvio. Sabe a lei que saiu, que o RAIS é exatamente, um sufoco, exatamente. Então, na hora que a gente entende que somos todos parte de um time, que cada um tem uma atribuição, e que dentro daquela atribuição ele é o expert, esse mecanismo é um sistema, né? Esse mecanismo funciona de forma fluida. Eu gosto muito do exemplo da canoa. Não sei se todos aqui já tiveram a experiência de remar numa canoa havaiana, né? Se todos remarem e o remo entrar na água no mesmo momento, na mesma cadência,
a canoa desliza e flui, sem esforço nenhum, vai leve. Agora, se a pessoa está atrasada, não está atenta, bota o remo de uma forma inadequada, num descompasso com os demais, todos remam, fazem muita força e a canoa não se desloca, ela quase não sai do lugar. Eu gosto muito desse exemplo, porque é fácil de visualizar. Então, a ideia, quando a gente trabalha em equipe, é exatamente essa. Cada um dentro da sua atribuição, todos remando na mesma cadência, na mesma frequência, e aí o negócio flui de uma forma mais suave, mais tranquila, e o negócio cresce. E aí permite já entrar nessa segunda parte aí do investimento, de você fazer um planejamento patrimonial para o futuro. Eu gosto de chamar o contador de contabilista, né? Porque eu acho que gera um pouco mais de robustez para a atividade que ele faz. Eu costumo dizer no escritório que o contabilista ele tem uma função muito injustiçada. Porque o contabilista ele não tem a opção de fazer obra de praça. E vou explicar. Que são aquelas obras que geram comemorações e festejos, aquelas obras que aparecem para todos. O contabilista ele vive na obra de saneamento básico. Ou seja, ele só está fazendo o trabalho que está no subsolo ali. São as DK e o cara fala assim, eu estou contratando uma empresa para você cuidar que não tem nem faturamento. Meu amigo, azar o seu, porque eu tenho que a cada 3 meses fazer um monte de declaração acessória, eu tenho que mandar um monte de arquivo para a Receita Federal, eu tenho que atender um monte de requisitos, um monte de obrigações que você nem sabe que existe. Então ele faz aquele ato do saneamento básico, né? Vamos dizer assim, não as escondidas do ponto de vista de clandestinidade, mas que não aparece, que não inaugura, o cara não te liga e diz, olha, você não sabe, eu entreguei todas as suas DCTFs 3 dias antes do prazo. Aí você, parabéns, não significa nada para o empresário. O que é uma DCTF, o que é um perdicomp para compensar um tributo pago que não deveria. Então o cara está ali fazendo um trabalho altamente importante, altamente qualificado, mas que infelizmente para a maioria das pessoas não é adequadamente compreendido. E esta coisa e aí eu vou fazer aqui um paralelo da atividade médica com a atividade profissional. Assim, o médico, ele consegue identificar um cadáver logo após que morre, né? Botou a mão ali, a pressão arterial não está correspondendo a que tinha que corresponder, a temperatura corporal não está adequada, declara-se o óbito. A atividade do advogado, o óbito, o cadáver, ele boia 5 anos depois. Ele só aparece de 5 a 10 anos depois. Ele te causa uma sensação de um serviço bem prestado, porque os efeitos positivos ou negativos só vão ser colhidos tag along. E é lá na frente, 5 anos depois, que você olha para trás e diz, caramba, achei que aquele cara era qualificado. O médico não, se ele fizer uma cirurgia mal feita, 1 semana depois infeccionou. Eu estou dando um exemplo grosseiro aqui. Sim, entendi. Né? 1 semana depois infecciona, quer dizer, o resultado negativo ou positivo é rapidamente perceptível. O advogado não, é como um processo judicial, o cara fez uma contestação ruim, sentenciou, recorreu, 10 anos depois que você percebe que o trabalho originário, lá na largada, ele não foi feito com a expertise que foi fundamental para que a coisa desse certo, ou desse errado, ou desse menos errado, porque também o advogado não tem aí a atribuição de assegurar resultados. Então, assim, é importante ter muito isso delimitado na cabeça dos profissionais, ratificando o que a Patrícia mencionou. Então, assim, a largada é muito importante. Essa coisa de você redigir um contrato, e aí vem a segunda razão, já linkando um ponto ao outro, né? O primeiro ponto falávamos do impulso que seria constituir uma sociedade, olhando apenas para o aspecto, vamos dizer assim, o lado bom da história, que é ganhar dinheiro e pagar menos impostos. A gente tem um lado ruim da história, né? Porque onde está a vantagem... Está o encargo. Então, a toda atividade você tem uma vantagem, mas você tem um encargo. E no exercício profissional liberal, seja ele do médico, do advogado, ou do engenheiro, de quem quer que seja, também existem as responsabilidades, as consequências, os imprevistos, né? Então, o fracasso econômico de um profissional não necessariamente está atrelado à vontade exclusivamente dele. Você pode ter fracassos econômicos que estão alheios à sua vontade.
Aí você imagina um profissional médico que trabalhou 15, 10, 30 anos e reuniu um patrimônio, né? E aí eu não estou falando nem de um cara multimilionário, mas que ele conseguiu comprar uma casa, conseguiu comprar um carro, tem ali as economias dele, vive bem. E por um desacerto do destino, ele comete uma falha, seja de gestão na própria vida pessoal ou até na vida profissional. E se ele tiver uma relação, ele, médico, pessoa física, com quem presta serviço, você não tem uma camada de proteção. Você não vai ter o escudo de Minerva, que seria uma sociedade, para primeiro ser rompido. Porque se um paciente ou um cliente de um advogado contrata com uma sociedade e esta sociedade causa um dano por dolo ou por culpa, vamos dizer, ou seja, porque quis ou porque não quis, mas o dano foi efetivamente alcançado, aquela pessoa que sofreu o dano, ela teria que processar, né, discutir o tema com a sociedade. E esta sociedade é que patrimonialmente responderia com os próprios patrimônios, com as próprias receitas dela. Eu diria que esta sociedade, ao longo dos anos, já me transferiu recurso, eu já comprei a minha casa, já comprei meu carro e já montei as minhas economias. Então, para que esta briga judicial alcance isso que está aqui, teria que primeiro romper esta barreira. E como que rompe essa barreira? Um processo judicial longo, porque feliz ou infelizmente a justiça brasileira, aí não sou eu quem diz, é o Conselho Nacional de Justiça, está abarrotada de processos, então os processos não tramitam com a velocidade que a sociedade espera. Uma vez rompida, vamos admitir que a gente caminhou todos esses anos e a sociedade foi vencida nesta demanda judicial. Para que este patrimônio deste profissional médico, que é sócio desta sociedade, seja alcançado, instaura-se um novo processo judicial para romper a membrana, como se você comprasse um bisturi ou fizesse um processo de compra de bisturi para que viesse fazer o corte nesta membrana da empresa, para que, uma vez aberta, ele visse o sócio e pudesse botar a mão e alcançá-lo junto com os seus patrimônios, com o seu patrimônio, que é único. Então, assim, esta seria, por exemplo, mais uma razão, de uma forma muito grosseira, muito simplista, para motivar um profissional liberal, aqui especificamente da medicina, a constituir uma sociedade e acreditar que este seria o melhor caminho. Esse seria o encargo. O outro encargo é você passar a ter que se relacionar com um profissional contabilista, porque você vai passar a ser um empresário. Talvez, e aí, sempre no ditado de onde está a vantagem de tal encargo, crescendo, se contrata-se novas pessoas, e ao invés de você contratar diretamente na pessoa física, você vai contratar com um guarda-chuva, umbrella de uma pessoa jurídica. E aí as relações vão se multiplicando, ou até mesmo para fazer uma joint venture, uma parceria com uma outra clínica. Você vai crescendo, você vai gastando mais, né? Exatamente. Não tem fuga, né? Tem um cliente meu... Você aluga um carro, você vai para os Estados Unidos, ou vai para a Europa, aluga um carro bacana. Não tem. Você vai estacionar, vai dar para o Vale, você vai ter que dar quase $100 pro cara. Quer dizer, você quer ser bacana e não quer pagar. Exato. Tem um cliente nosso que diz o seguinte... Você vai querendo crescer, você tem que aceitar que você tem que comprar algo... Quer dizer, você tem que bancar esse crescimento com esses encargos que vão aparecendo. Tem um cliente nosso que diz o seguinte: o dinheiro é o cão. Mas se quer ver o cão, fica sem ele. Então, assim, feliz ou felizmente, é o dinheiro, né? É o dinheiro que tá... É a moeda. A moeda é o que define a regra. Então, eu faço uma pergunta para vocês. Nós estamos falando já da sociedade. Sim. O indivíduo quer montar, então, quando você fala sociedade, é numa empresa. Né? Uma empresa que pode ser individual ou uma sociedade. Para eu ter uma sociedade, é preciso ter um sócio? Não. Essa é a primeira pergunta. Não precisa. Você, hoje, no ordenamento brasileiro, você tem uma empresa... uniprofissional? Um individual de responsabilidade limitada. Que é ele sozinho. Aí nem se chama isso de uma sociedade, porque para ser uma sociedade precisa de 2 ou mais. Certo. Então é uma empresa individual, ele não precisa ter mais um sócio, aquela coisa, mas aí eu vou ter que ser um sócio. Mas essa empresa individual, ela tem algumas características, né? Sim. Para eu ser individual, número de funcionários, existe alguma coisa tem limite de faturamento. Eu não me lembro agora exatamente, porque isso muda o tempo inteiro, mas você tem um limite de faturamento. Mas um profissional que está começando, presume-se que ele... até porque se ele não for esse cara, ele não vai partir, ele não vai ter mais uma estrutura, porque uma pessoa sozinha, como médico, atuando sozinho, sem uma infraestrutura de equipe, a capacidade produtiva dele é limitada, né? Ele não tem como aumentar mais do que 176 horas de trabalho no mês. Sim. Então ele morre. Né? A gente está falando aí de 44 horas
semanais, vezes 4, então 8 horas de trabalhos ininterruptos, você tem uma capacidade máxima de produção de 176 Eu vou horas. dar um exemplo para vocês. É muito comum os anestesistas, com especialidade médica, fazerem a sua empresa uniprofissional, né? Às vezes eles se reúnem, 3 ou 4 anestesistas, e fazem uma equipe com Faz a um sociedade, um pool. Mas normalmente eles começam assim porque eles prestam serviço aos médicos e eles não têm consultório, eles não têm atendente. Volantes, são profissionais volantes. Exatamente. Então, me parece, eu queria que vocês destrinchassem isso. Quando eu começo a ter funcionário, eu começo com uma secretária, aí eu tenho uma secretária e uma atendente, eu tenho uma secretária, uma atendente e uma enfermeira. Eu começo a ter um número de funcionários, isso exige que a minha organização societária se modifique, ou não? É assim, não existe uma obrigatoriedade. O que vai definir a transição da espécie de societária para uma outra tem a ver com faturamento. Faturamento, sempre é o faturamento. E tem a ver com faturamento. Indiretamente, porque se eu estou faturando muito, eu tenho que ter uma equipe maior. Porque aí você tem faturamento, você tem regimes tributários que em determinadas sociedades se aplicam, em outras não. Então, assim, depende do universo. Mas para o profissional que está começando, eu acho que a empresa individual, se ele for sozinho, de responsabilidade limitada, ela se enquadraria perfeitamente, acho que atende em seu aspecto empresarial, em seu aspecto tributário, nessas relações profissionais que serão desenvolvidas com esse pequeno grupo de 3 enfermeiras, uma secretária, não sei o quê, etc. E até mesmo ele fazer pools, né? Com outros profissionais, joint ventures, para exercer atividade conjunta e etc. Você pode ter, por exemplo, numa mesma clínica, 3 caras, 4 médicos com suas respectivas empresas individuais de responsabilidade limitada. Quando um for atender, o outro for atender, você tem as contabilidades separadas. Ali, né? E aí você tem... Mas o direito societário, ele é uma ferramenta, vamos dizer assim, eu não vou dizer subversiva porque ela se submete ao ordenamento jurídico, mas é uma ferramenta de maioridade, vamos dizer assim. Ela não é muito tutelada pelo Estado. O Estado ele não fica ali muito se metendo no que as pessoas tratam, no que as pessoas combinam. Ele estabelece regras básicas e mínimas que não podem ser cruzadas, né? Mas uma vez respeitado aquele conjunto legislativo que é pequeno, comparado a outros, você tem uma liberdade infindável de estruturações para ser feita. E aí, subindo os degraus profissionais, econômicos, é que você vai reavaliando que tipo de sociedade seria mais adequada para a sua circunstância. E aí entra a questão tributária, né? Sim. Você tem que estar sempre pensando o quanto você vai pagar de imposto. Sim. A gente volta para aquele ponto que vai te acompanhar o resto da vida. E você pode me dizer assim, como é que a gente divide isso, né? Essa de responsabilidade individual tem uma tributação. Você tem faixas, na verdade, né? Você tem as alíquotas, elas vão variando de acordo com as faixas. É progressiva. Você vai aumentando o faturamento, as alíquotas vão aumentando junto. O teto é sempre 16%. O teto é 16%. 16%. Exatamente. Para este cenário de limitada. Tá. E o mínimo? O mínimo depende. O mínimo você pode. Se você tiver... Aí a gente teria que ser num outro momento, para ficar um pouco mais específico, que você tem um regime especial de tributação que alcançaria clínicas e algumas figuras de prestação de serviço de saúde, que você pode ter um mínimo até de 4%, podendo chegar a 7% se você estiver dentro desse regime. Então, aí você tem que se enquadrar, aí você já tem que atender certos requisitos, se enquadrar ali as exigências que a norma especial tributária traz para você ter esse tipo de benefício fiscal. Mas é possível você ter uma alíquota de 4%. Para você se enquadrar, é quando você monta, eu posso estar errado, quando a gente vê o cartão do PJ, tem lá a configuração do que eu posso fazer. Os KNAIs. Acho que é mas KNAI que fala. Isso tem algum link ou isso independe? Por exemplo, lá no consultório, era um consultório, hoje eu chamo de clínica porque eu tenho um espaço maior, faço mais procedimentos. Então, aumentei o número de procedimentos que eu faço ali, inclui dentro do meu
CNPJ, o que eu posso fazer? É uma clínica sem internação, que faz exames de ultrassom, Então, essas classificações, esses rótulos, eles interferem na minha sociedade? Eles interferem e interferem até no tipo de atividade que você precisa exercer. E aí, essa questão do incremento, da sofisticação do direito societário, ela entra até numa configuração de grupo econômico para você, inclusive, reduzir carga tributária. Imagine que você começou a ter um faturamento XYZ lá e ficaria mais eficiente se você saísse de um regime de lucro presumido, que é aquele que a Receita Federal olha para você e fala assim, eu não sei quanto você ganhou, mas eu vou presumir que você faturou X%. E você paga imposto sobre isso, para um sistema de lucro real, que é uma contabilidade mais sofisticada, mais rigorosa, em que efetivamente você tem uma alíquota de imposto maior, mas você gere a base de cálculo a partir das despesas que você tem deduzindo. Então, pouco importa você ter uma alíquota desse tamanho, se você gastando para operar, você vai reduzir a base de cálculo. Então, essa alíquota ela não vai te morder porque a sua base de cálculo é pequena. Ela vai incidir sobre esse tamanho aqui. Sim. Ela vai se enquadrar. E aí, muitas então, vezes... o lucro real, às vezes, é melhor que o presumido. Dependendo da circunstância, sim. Sobretudo quando você tem capacidade de gerar despesa. Aí, o que muitas empresas fazem? Elas segregam a estrutura e subcontratam. Vamos admitir, por exemplo, que você tenha uma farmácia de manipulação. E nessa farmácia de manipulação você tem uma equipe de vendas, uma equipe de consultoria, um administrativo, etc. e tal. Você pode ter uma segunda empresa que tem o guarda-chuva dessa mão de obra. E esta empresa, ela vende essa mão de obra para esta empresa que tem lucro real. Então, isso entra como despesa no faturamento. Começa a diminuir a minha base de cálculo. Faixa. A base de cálculo. Base de cálculo. Não a faixa. O faturamento continua igual. Uhum. Só que a sua base de cálculo mas, na verdade, como essa empresa faz parte de um grupo econômico, a receita que sai, o pagamento que sai daqui, que é tributado aqui, de repente com uma tributação um pouco mais amigável, menos rigorosa, vira lucro. E esse lucro vai para o grupo econômico. Então, você reduz a base de cálculo, puxando para essa empresa que fatura, porque ela ela tem um custo para essa empresa, e você acaba pagando menos imposto se toda essa estrutura tivesse sendo prestada interna corpore na própria empresa que é lucro real. E tem uma outra questão. Tudo que a gente está falando aqui é de forma legal. Sim! Não estamos falando nada. Não! A gente está falando são situações... albergadas pela lei. Pela lei, sim, né? Sim. Importante deixar isso claro. É bem claro. Não tem beijinho, exatamente. Não tem treta aqui. Tem o conhecimento tributário para você poder fazer esse exercício. É trinchar o ordenamento jurídico tributário e pegando o que a gente chama das flexibilidades ali que a lei permite. Quando você fala isso tudo que você falou, eu entendi assim, eu entendo, mas não quero entender, porque isso me dói. Como médico, tá? Pescou? Eu entendo, eu entendi. Eu também não dei anestesia, né? Eu só quero te perguntar o seguinte. Para eu sair de um lucro presumido... Agora eu estou usando o meu exemplo, eu sou lucro presumido. Para eu sair disso e fazer isso que você está falando... Tem que fazer um estudo, para saber se vale a pena. Tem que fazer um estudo. Mas a lei... suponha que esse estudo seja favorável. Aí esse estudo, a gente tem o cara que é bom nisso, que é o contabilista. Não é o advogado que faz isso, porque eu preciso que o contabilista levante o faturamento, carga tributária, quanto foi que pagou nos últimos períodos e tal, projeções, não sei o que, para depois a gente pegar Tudo bem, e fazer e montar. É isso. Mas aí você montou. O contínuo disso é fácil? Ou eu vou precisar de uma contabilidade muito mais estruturada? Porque isso deve dar mais trabalho. Dá. E aí você tem que ter uma equipe interna. Então... Não uma contabilidade interna. Não uma contabilidade interna, mas uma equipe eficiente. Sabe é uma equipe eficiente? Sabe aquele negócio? Comprou um rolo de papel higiênico, notinha fiscal. Coisa que o empresário, quando está começando, ele não faz. Sobretudo se ele for pelo lucro presumido. Papel higiênico. Notinha fiscal arquivada para mandar para a contabilidade. Pagou a lâmpada de não sei o quê. Doutor Zé viajou para atender o paciente não sei o quê. Passagem, não sei o quê. Então, assim, essa
essa contabilidade rigorosa O lucro real, se você podia fazer um paralelo com presumido? Não, o lucro real. É mais ou menos fazendo um paralelo com o que a gente fazia no Pessoa... Os antigos médicos faziam isso no consultório. Livro caixa. Livro caixa. Livro caixa. Vocês devem... É assim, ó. Livro caixa era o que se fazia. O cara pegava tudo que era nota, fazia. Muitos médicos trabalharam nos seus consultórios fazendo a sua contabilidade livro caixa. A contabilidade sobre lucro real é assim, você paga tributo sobre aquilo que sobra. Então, ganhei 10 regra é mil. você fazer sobrar menos possível. Para o tributo, não. Não diria fazer sobrar menos possível. Porque aí parece um dolo que você quer gastar. Não, dentro desse exercício todo que você colocou. Você fazer uma análise... o enfrentamento é assim, se eu tenho um faturamento de 100 milhões, ou 10 milhões, 1 milhão de reais aqui, e eu estou no lucro presumido, eu pago quanto? Em que faixa que eu estou? Aí o cara vai dizer, você vai pagar, vamos botar ali, 160 mil por ano. Aí, só que, como você está faturando 1 milhão, só que você não sabe quanto que você gasta para poder faturar 1 milhão aqui. Você não está fazendo essa conta. Não, eu faço essa conta. Eu não passo essa conta para quem está me cobrando. É isso. Eu tenho que saber. Quando eu falo você não faz essa conta para fins tributários. A Receita Federal, ela pouco importa quanto você está gastando. Você pode estar gastando 900 mil, ela vai te cobrar 160. Como se 1 milhão inteiro fosse lucro. Por isso que o nome é lucro presumido. Ele presume que tudo aquilo ali foi lucro. Pode ser uma grande besteira. De forma grosseira, tá? Não é bem assim, mas eu estou ilustrando de forma grosseira. E quando você vai para o lucro real... Você pode... Aí tudo bem, você tem uma alíquota de 16%. Você pode chegar a um lucro real que a alíquota pode chegar a 34%, um exemplo. Dependendo do tipo de operação. Aí você, mas aí 34 sobre 1 milhão, eu vou pagar 340 mil. Depende. Se você gasta 800, quanto é que dá 34 sobre 200? 34 sobre 200 vai dar 68. Menos vezes 160 e aqui valeu. Veja que eu fui para uma alíquota de 34. Fui para uma alíquota lá do universo, das galáxias. Subi a alíquota máxima, 34%. Aí se você comprova que numa operação de 1 milhão você faturou lucro líquido, real, 200, numa alíquota de 34, ficou melhor do que o lucro presumido. Um exemplo grosseiro que eu estou fazendo aqui. Mas para poder de forma lúdica, porque número é sempre um negócio complicado, ainda mais para advogado, né? Advogado tem uma deficiência pra numérica. Médico, então... Então, assim... Essa é o estudo que aí sim o contabilista, né, que muitos chamam de contador, é uma peça indispensável para fazer essa fotografia. Independente, se eu tivesse... Pode falar, um outro exemplo que eu vejo muito na prática, saindo um pouco agora da questão das alíquotas. Por exemplo, os médicos cada vez mais estão dando cursos. Então ele bota lá no CNPJ dele as atividades médicas e bota lá o curso livre e começa a monetizar e começa a ganhar dinheiro com o curso. Tem gente que está ganhando mais dinheiro com o curso do que com a medicina, mas está tudo dentro da mesma empresa. Aí vamos dizer, você está com esse faturamento ótimo, só que um dia lá no teu consultório, um empregado seu causou uma lesão numa paciente, ela vai entrar com uma ação, vai pedir uma indenização e ela vai alcançar esse patrimônio que tem tudo ali. Então, muitas vezes, é interessante a gente separar essas atividades em empresas diferentes, porque você vai conseguir manter, vamos dizer assim, se aquela empresa do curso está com um faturamento bom, você consegue proteger aquele patrimônio e deixar, né, o patrimônio ali da clínica, tudo separado do patrimônio do curso, né? Então, existem algumas estratégias que, dependendo das atividades que o médico exerce, a gente pode fazer esse planejamento, esse olhar global, né? E falar assim, olha, será que vale a pena manter tudo junto? Qual é o momento de separar? Que vantagens eu tenho em manter eles juntos? Todos os ovos numa mesma cesta? Então, você está me dizendo, assim, grosseiramente, que um médico de sucesso financeiro, né? Com seus 30 anos de formado, 35, ele tem 2 ou 3 empresas. É provável. A grande maioria, né? Porque ele deve articular isso para poder...
otimizar o máximo possível e blindar o máximo possível o seu patrimônio. Sim. Né? Mas isso E não assim, precisa ser. Você não precisa esperar e chegar até lá. Sim. Você pode, vamos dizer assim, já Você vai construindo, né? Você vai construindo isso. E às vezes, aí você, vamos lá. E dá para desconstruir? Porque eu tô com medo. Eu vou chamar vocês para ver lá o negócio, a quitanda, me preocupa. Dá para desconstruir, ué. Dá para desconstruir, dá para corrigir. Claro. Alguns Tudo que erros. sobe tem que descer, ué. Sim. Né? Não, porque isso também é uma coisa que vai fazendo você protelar. Você está com conforto, eu estou na minha zona de conforto, não mexe com isso, você vai deixando. Médico é muito assim. Eu não sei se médico... eu sou assim. Todos são assim. Mas as pessoas são, né? São, as pessoas são assim. Elas vão protelando assim, poxa, eu tô para chamar você, Patrícia, né? Eu tô dando meu depoimento aqui, ó, Regula Doctor. Não tem saída. Porque eu tô recebendo agora clientes mais jovens na clínica, porque a gente envelhece e vem os jovens, né? E a minha filha tá trazendo uma clientela jovem e de várias áreas, de financeiro, de banco, trabalha essa galerinha boa, nova, que chega lá e começa a falar assim, quanto é que tá pagando isso aqui? Quanto é que você tá pagando de imposto? E tá começando a me assustar. Tô ficando coagido. Eu tô ficando preocupado que eu tô bobeando. A verdade é essa, né? Eu nunca faltei com os impostos. Nunca faltei. Isso é uma verdade. É a morte e imposto. Isso não tem jeito. Mas eu nunca faltei. O que precisar... a gente quer sempre andar no trilho. E mesmo assim é difícil, porque aparece lá um nada... Vai tirar um nada consta, vai tirar não sei o quê. Ah, faltou, não sei Agora o quê, tem o tem que PMOC, pagar. né? No final do ano, também uma dor de Então, cabeça. sempre tem uma coisa que tem que reajustar. Você fica bravo com o contador. Porra, por que não fez isso? Por que não foi isso? Eu arriscaria dizer que muitos médicos nem sabem da existência do DIMED. De médio tem que fazer sempre. Eu tenho. Mas muitos médicos nem E sabem hoje da os softwares existência. de clínica que fazem gestão de clínica, agendamento, já tem dentro da plataforma o DIMED, né? Mas quer dizer, isso vai muito do contador, né? O contador tem que estar muito especializado na área contábil. E falando para essa audiência, médico. DIMED é aquela obrigação que o médico tem de dizer à Receita Federal que ele ganhou o dinheiro de alguém. Ele não vai pagar nada sobre isso desde que ele informe. Ele funciona como o dedo duro da Receita Federal, né? Porque a Receita Federal ela trabalha com o cruzamento de informações. Então, uma relação, né? É uma relação e troca de informação. A Receita fez assim, ô doutor Zé... Aí não tem lei de proteção de dados, ele né? fala assim, aí pode, né? a Receita, né? A Receita Federal fala assim, doutor Zé, é o seguinte, eu vim aqui bater um papo contigo, tô querendo saber quem é que tá gastando dinheiro contigo aí de consulta, hein? Aí você fala, rapaz, teve aqui o João, o Zé, o DIMED é isso, né? Veio aqui o João, o Zé, mas você quer me cobrar alguma coisa? Não quero te cobrar nada. Eu não te cobro nada, mas você me conta. Quem foi? O João, o José, o Pedro, o Paulo? Ah, é? Aí peraí que eu vou lá na conta, lá na declaração do João. Ah, você não falou que pagou dinheiro pro doutor Zé lá não, né? Vem cá, neném, senta aqui. E conta aí. A relação do DIMED, ela é extraída, o nome desse João, José, ela é extraída das notas fiscais que você emite. Não? Não. Eu sei que... Como é que é feito? É uma obrigação acessória. É você que voluntariamente informa. Eu sei que o contador me chama sempre. O ideal é que case, sabe o que né? é isso? Sabe o que é isso? É aquela desgraça da obra de saneamento básico que o profissional não vê que o contabilista faz. Às vezes ele faz, você nem está sabendo o que ele está fazendo. É mais uma daquelas obrigações acessórias que ele O DIMED declara... é feito o quê? Uma vez por ano? Não. É mensal? Mensal. Ele é mensal, mas ele tem a informação. Quer dizer, na verdade, as operações... ela é feita... Eu não tenho certeza, mas eu acho que é mensal. Eu não tenho certeza. Agora eu preciso ver. Eu não sei nada de cor. Eu não sei nada de cor, mas não tenho raiva de quem sabe. Mas assim, é uma declaração que é uma obrigação acessória que se você, como dedo duro, não conta, você é penalizado. Você vai receber uma penalidade de acordo com o valor. Tem um valor mínimo
e um valor sobre o faturamento, o que for é maior, vamos dizer assim. Como tem para DIMOB, são várias obrigações acessórias que todo mundo tem que fazer, que é a forma que a Receita Federal cruza as informações. Então, aquele médico jovem que está recebendo uma grana e o cara vai lá, eu pago você no dinheiro, eu deposito na tua conta e não sei o quê, porque assim, a obrigação muitas vezes não é nem de quem paga, né, para a Receita Federal, é de quem ganha, é a renda. Porque o cara que pagou, teoricamente, ele tem origem. Então, quando ele está pagando, ele não tem que dar satisfação a ninguém, como regra. Sim. Quem recebe é quem tem. Então, esse jovem médico que recebeu ali 20 mil, eu não estou pagando imposto, aí daqui tem 100 mil na conta. Né? A Receita Federal está olhando para ele ali. Enquanto ele for uma mosquinha pequena, ele não incomoda. Mas lembrando que a Receita Federal tem um prazo de até 10 anos para bater na sua porta. Ela tem 5 para constituir o crédito, ela tem 5 para ficar te olhando, e quando estiver perto de completar o 5º ano, ela fala assim, você me deve. Aí quando ela fala, você me deve, ela ganha mais 5 anos para te cobrar. Aí ela tem mais 5 anos para entrar com um processo judicial e te citar para que você pague. Então, às vezes, o cara tá ali, é como o cadáver. No jurídico é isso, o cadáver demora para boiar. Né? Quando ele descobre que tem um cadáver, ele tem 10 anos de imposto, com multas de 100%. Que assim, a carga moratória pior do país vem do governo federal, né? Dos impostos. Multas sobre juros, não sei o quê, né? Daqui a pouco você está devendo 3, 4 vezes mais do que você estava devendo se tivesse pago lá no passado. Aí você contrata um bom advogado. Você contrata um bom advogado para fazer a anfilaxia, que é o tratamento mais caro. É o cara na mesa de cirurgia, é a prótese, é a órtese, e uma cirurgia de 8 horas que vai custar boa parte da economia que ele acha que fez. E talvez ele saia da mesa de cirurgia vivo, mas não vai poder correr, não vai poder praticar um esporte, vai ter uma limitação, no caso econômica, do que ele achou que ele podia fazer antes e na verdade não podia. É um castelo de areia, vai derreter. Assim, ó, de uma hora para outra. E não tem como fazer. Essa posição que você estava falando, que fica um pouco com medo de mexer nisso, me parece muito aquele paciente que vai na farmácia e compra aquelas vitaminas carésimas que não servem para nada. E aí ele vai gastando uma fortuna com aquelas vitaminas que ele pega lá na prateleira da farmácia, porque ele não quer ir ao médico, porque ele tem medo de ir ao médico. Aí um dia dá um problema e ele vai ao médico. E aí o médico prescreve para ele lá um tratamento. Em um ano ele vai gastar até um pouco mais ali fazendo a reposição, organizando todo aquele tratamento, mas depois ele fica livre daquilo. Depois ele gasta pouco com a manutenção, porque ele já recuperou a saúde dele, já estabilizou e ele tem mais. Então, às vezes, a gente fica com esse medo, né? E isso acontece, não é com você, não. Isso acontece com todo ser humano. A gente fica com medo, porque é o desconhecido, mas, às vezes, é mais barato a longo prazo. É o que eu digo, né? Entre a Apple e a Microsoft. Qual que sai mais barato a longo prazo? Né? Você vai entrar para comprar um computador da Apple, você sabe a fortuna que é. Mas quanto tempo aquela máquina dura? Né? Qual o bug que ela dá? Agora você compra o da Microsoft, fica aquele negócio te dando dor de cabeça, te dando aborrecimento, foi mais barato. E aí, a longo prazo, com quem influiu melhor? Quem permitiu que você executasse a sua tarefa com tranquilidade? E aí fica igual o trabalho do contador, né? Não aparece, mas está tudo funcionando. O dia que dá pau, nada mais funciona, caiu o teu sistema, você está de mãos atadas. Então, é um pouco isso, né? Dessa compreensão, dessa necessidade de que, talvez, num primeiro momento, aquilo pareça oneroso. Pode ser que não. Pode ser que já, num primeiro momento, você consiga alinhar e já trazer para uma carga tributária menor. É incomum? Não, não é. Mas a gente tem que ver caso a caso. Mas pode ser também que, num primeiro momento, seja um pouco mais doloroso, mas depois você estabiliza e segue aquilo fluido. E você vai ver que, a longo prazo, foi melhor, né? Até para você decidir não mexer. Sim. Tem aquela história, né? Tem uma história. Eu gosto muito de história. Tem uma história eu já contei para ela. Eu já contei para todo mundo. De um passarinho que vinha voando sobre um campo nevado. E ele com muita fome, com muito cansaço. Cansou de voar e despencou lá do alto e caiu em cima de um monte de estrume de vaca. Pá! No meio do estrume. E aí, o estrume de vaca, para quem conhece ou imagina, ela tinha acabado de ser feito ali, estava quentinho, uma coisa mal digerida, um capinzinho, um milhozinho, o passarinho ali enfiado, ele beliscou o milho,
beliscou o capim, botou a cabecinha para fora, se aqueceu, só veio, piu, viu um gavião voando e já, desceu e comeu o passarinho. Moral da história, nem sempre quando a gente põe na merda quer ser o mal, mas nem sempre que a gente tira dela quer ser o bem. Sim. Mas quando você estiver na merda, não dê um pio, porque pode ficar pior. Então, assim, até para você entender o nível do problema que você tá e talvez decidir não fazer nada. Mas é uma escolha consciente, né? Exatamente. Até para você entender a profundidade. Não, essa circunstância que você desenhou, ela é muito corriqueira, ela está presente em vários momentos da vida, né? Exatamente. Você conhecer e falar, não vou decidir nada, eu vou deixar, eu sei que isso vai ter esse desejo. Isso você, com o amadurecimento, você consegue visualizar bem isso. Né? E assim, e sem a consciência, também tem uma outra história que relata muito bem isso, você nunca sabe se o resultado da sua conduta é sorte ou é azar. Sim. Quer dizer, você tem uma história de um jovem que vivia num vilarejo, né? E aí esse jovem, quando completou 14 anos de idade, ele foi presenteado com um lindo cavalo alazão. E todos do vilarejo disseram, meu Deus, que menino sortudo. Só porque completou 14 anos de idade, ganhou um lindo cavalo alazão. E aí tinha um mestre zen que morava na montanha, que lá de cima ele falou assim, vamos ver. 2 anos se passaram, o menino cavalgando no tal cavalo. O cavalo deu um pinote, ele caiu, quebrou a perna. Aí o povo, né, intrometido do vilarejo, falou assim, meu Deus, que menino de azar. Só porque ganhou um cavalo alazão, cavalgando, caiu e quebrou a perna. Aí o mestre zen lá do alto falou assim, vamos ver. 2 anos depois, o vilarejo que o menino morava entrou em guerra com o vilarejo vizinho e todos os jovens de 18 anos tiveram que ser convocados para a guerra, menos o menino, porque quem tem fratura não pode se alistar. E aí todo mundo falou, que menino de sorte, só porque ganhou um cavalo, cavalgando, caiu, quebrou a perna e agora com 18 anos não vai para a guerra. E o mestre zen disse o quê? Vamos ver. Então assim, você tem que ter consciência das coisas e até com a consciência você não sabe se o próximo passo efetivamente vai ser um passo de sorte ou um passo de azar. Por mais que você se prepare, você nunca vai estar preparado. Mas quanto mais preparado, menos chance de que seja azar. Sem dúvida. É maior. Fale um pouco, então. A gente... É bom porque o Leone, ele assusta e depois ele vem e acalma, né? ele dá um susto. Ele começa a falar os negócios lá e você começa a lembrar de como anda lá a coisa, e aí depois ele vem e acalma. Mas fala um pouco, queria que vocês falassem um pouco do Regular Doctor mesmo, né? Como é que a gente procura ser? Vamos se sintam à vontade. Fazer um jabá, doutora Patrícia. Porque assim, como é que funciona? Sabe qual é o grande problema, Patrícia? Que as coisas não são... Elas não ficam muito claras. Talvez com o médico você sabe, não, eu vou no médico, ele vai me cobrar uma consulta. Se tiver uma cirurgia, ele vai me cobrar a cirurgia. Com o advogado, as coisas são mais difíceis, eu acho. Eu não entendo como é que é. É uma consulta? Eu vou a uma consulta? Não, consulta com a Patrícia, R$1.000. Não, nós vamos fazer porque vocês vêm sempre com uma história. Vamos fazer um planejamento, vamos fazer aqui um posicionamento. Eu quero entender como é que é isso. É uma consulta? Tem que pagar a consulta. Eu quero saber quanto é isso tudo. Eu quero me planejar, eu quero saber. Não, eu vou encarar isso, eu tenho que ter uma dimensão. O Regular Doctor, por exemplo, ele tem um plano de... como se fosse um plano de saúde. Né? Então, eu contratei o teu serviço por 1 ano, e aí eu tenho o contrato base, o contrato premium, o contrato ultra premium. Black. O contrato Platinum. base, você vai me dar uma assistência mínima, você limita lá as coisas. Então, eu vou, durante 1 ano, eu estou pagando lá R$300, R$800 ou R$1.000 todo mês, para você me dar isso. Se eu tiver no plano... É assim que funciona? Não é? É uma consulta, depois a gente vai ver. Isso, eu queria que você dissesse como é que... Porque a audiência não é só do jovem. Tem muita gente aí que tem que olhar para trás e ver, olha, eu tô pro cadáver não boiar lá na frente. Que já de repente já tá perto de boiar, já tá perto de boiar. Como você falou, dá para consertar. Como é que funciona? Se eu quiser... Eu vou ligar lá para o regulador, eu queria falar com a doutora Patrícia.
Aí, eu tô com um problema, eu acho que a minha contabilidade não tá legal, eu tô pagando um negócio, mas eu vi num podcast que não é bem assim. Como é que funciona? Para começar, a gente tem vários planos, sim. Né? Por exemplo, um serviço que é muito comum, só da gestão trabalhista, por exemplo. Quer saber o seguinte, como é que eu faço? Contratei, demitir, como é que eu anoto na carteira e tudo. Também tem um serviço que é só, vamos dizer assim, da gestão trabalhista. Tem esse serviço do suporte jurídico completo, com tudo isso. Então, a pessoa tem que passar para a gente, porque a gente tem que ver o seguinte, eu não posso cobrar de uma pessoa que tem um consultório isolado ou de um médico que atua sozinho, da mesma forma que eu vou cobrar de uma pessoa que tem uma clínica, que tem multiprofissionais, que tem... Então, eu preciso... Que tem uma demanda maior. Que tem uma demanda mas maior. aí você precisa ter o conhecimento do que você vai atuar. Por que eu Como tô é que falando funciona? É uma primeira consulta? Sim, a pessoa paga uma primeira consulta. É um diagnóstico, né? Sim. Uma primeira consulta, mas antes de fazer essa primeira consulta, eu primeiro pergunto, a pessoa entra em contato comigo, eu falei, me explica, você atua sozinho? Você atua com quantas pessoas? Me fala um pouco da tua história. E é muito interessante porque algumas pessoas já não me respondem. Quando a gente pergunta isso, na verdade, eu estou querendo não ser injusto com ela, eu não estou querendo passar uma régua. Entendi. Entendeu? Não, você sabe por quê? A sensação que é a seguinte, eu vou te dizer. Eu tenho uma clínica moderada, me dá não estou dizendo uma clínica de amplo sucesso, com uma receita fenomenal. Mas o médico não quer que você saiba, porque tem aquela coisa, né, do antigo. Eu tô sendo muito... abrindo meu coração para você. Não, eu não quero que ela saiba quanto que eu ganho, porque ela vai me cobrar muito. Mas se eu tô precisando abrir a minha clínica para você entender o problema, você vai ter que saber a minha receita. Correto? Então, o médico, primeiro, ele tem que ser aberto para saber. Isso não importa, não importa quanto vale. Até porque ele não está obrigado a contratar. Exatamente. Mas eu tenho que ter o ponto de partida inicial. E outra... Então, eu chamo você no meu ambiente ou eu vou a você? Porque você vai me fazer algumas perguntas, ok. Mas a gente vai ter que olhar no olho. Vai ter uma hora que a gente vai ter que sentar e vamos ver. Aí você vai... Não, eu quero contratar o teu serviço. Aí você vai começar a pegar a minha papelada. Eu quero um serviço para analisar a minha sociedade. Como ela funciona, principalmente voltada em impostos. Né? Eu acho que eu estou pagando muito imposto, eu acho que eu poderia estar fazendo alguma coisa dentro da lei que pudesse me desonerar, né? Diminuir essa minha carga tributária. Eu quero esse serviço seu. Como é que eu ligo para você, a gente marca? Isso, assim. Liga e marca, tá? Por quê? Até um contrato social, ele tem complexidades diferentes, certo? Então, eu pegar e dizer para você, olha, eu cobro X, eu posso dizer o seguinte, minha primeira consulta, eu cobro ali R$450. Vamos fazer uma primeira consulta de entender. Porque você vai ter que se deslocar, vai entender. Aí depois você vai fazer, olha, esse tratamento vai ser X. Vai ser pago assim, assim, assim. Foi assim que funciona. Isso. Mas aí os próximos passos vão ser a partir das informações que a gente vai coletar, tá? Então, por exemplo, recentemente eu mandei um orçamento para um médico que queria fazer um consultório simples, ele vai fazer só um determinado exame de imagem. E aí eu mandei o orçamento e ele falou assim, mas você não vem aqui? Eu falei, eu posso ir, sim. Mas as informações que eu preciso não dependem da minha presença no seu estabelecimento. Então, se eu for cobrar de você o meu deslocamento, a minha hora, ou a hora do profissional, ou do arquiteto, eu vou estar onerando você uma informação que você pode me dar. E que eu posso resolver com imagens. Então, o médico, mas eu não sei fazer imagem, não tenho paciência. Ótimo. Você aceita um fotógrafo? Eu tenho uma fotógrafa cadastrada, faço o agendamento, tudo, ela vai lá... E eu cobro só a visita dela, que é mais barata do que a minha ida ou a ida de um arquiteto. E ela faz todos os registros, faz um book, porque ela já trabalhou em imobiliária, então tem aquele olhar de quem faz vistoria em imóvel. Isso para você poder ter a noção do espaço, para você preparar os ajustes para uma clínica de imagem. Isso. Aí eu estou te dando o exemplo seguinte.
que ele falou assim, mas você não vem aqui? Eu falei assim, mas se você ficar seguro e você quer, não, eu quero que um profissional venha aqui, beleza, eu vou repassar esse custo para você. Mas eu estou dizendo para você, mas eu posso fazer de uma forma mais econômica? Vamos fazer de uma forma mais econômica? Porque eu trabalho muito com o pessoal com recém-formado. Tá certo isso, mas eu também entendo o lado de cá. Olha, só para ter uma ideia. A minha esposa trabalha lá na clínica e ela tem uma especialidade muito definida, que é a reprodução humana. Ela ia fazer um site dela, da marca dela, ela com o profissional. Do produto dela. Então, a gente tem um pessoal que trabalha com marketing para essas questões de rede social, da clínica, e a gente falou assim, a gente queria um web design para fazer um site. Bem feito, nada, mas então a gente já confiava nesse pessoal que fazia o controle da rede. Eles sugeriram um grupo. Vou dizer aqui o grupo, mas um grupo. Esse grupo fica em São Paulo, que eu não tive nenhum contato com eles. E era tudo assim. Porque não tinha sentido, e não precisa mesmo, para fazer uma página de internet, um website, você não precisa, as informações são todas digitais. Mas a gente tem a necessidade, e eu digo, talvez com um cara mais antigo, da presença, daquela... Poxa, eu vi o Leone aqui, pô, eu vou deixar... Quantos papel que você quer que eu assine, já deixa assinado. Porque tem aquela coisa, sabe? Mas aquela empatia que existe. Que o meio instantâneo que a gente vive, digital, que você está falando, aí é perfeito. Não, olha, eu não vou te onerar, eu preciso só da foto. O cara do outro lado quer essa... Sim, mas aí a gente ajusta, a gente atende os dois públicos. Porque a reguladora está preparada para atender o médico aqui do Rio de Janeiro, ou Paraná, Santa Catarina, tudo isso. Então, muito em reunião virtual. A gente faz muito reunião virtual. Que eu fazia no site reunião virtual. Então, era aí você termina aquela reunião... esqueci de perguntar isso. Não, você pode até fazer outra, não tem problema. Mas é que a gente tem um modelo antigo da presença, da necessidade. A cultura, né? A cultura, então, essa cultura. Por isso que eu tô falando assim, eu preciso sempre sentir o interlocutor, né? Como é o meu cliente? O que ele quer? Você quer a minha presença? Então, tudo bem, vamos marcar a presença. Aqui no Rio de Janeiro fica mais fácil. Nos outros estados, aí a presença é feita pelo arquiteto que vai ao estabelecimento com o olhar da arquitetura para trazer essas informações para serem trabalhadas pela nossa equipe aqui no Rio. Então, vamos dizer assim, lá ele é uma pessoa que vai aferir os fatos, mas o relacionamento é todo com a equipe aqui do Rio. Então, quando eu digo assim, mas me dá um preço, eu posso dizer assim, que nem eu já disse, né, o preço da consulta, mas o que vem depois do tratamento variável. Vai depender. A gente vai cuidar de infraestrutura, a gente vai cuidar só de documento, a gente vai cuidar só de contrato, do que é que a gente vai cuidar? Patrícia, eu preciso arrumar a casa toda, mas vai ficar muito caro. A gente pode fazer um plano anual? Então, a gente coloca aquilo num plano anual. E o que eu posso te garantir, Patrícia, que não é caro. Entendeu? Sim, e não é. Porque é aquela coisa, a gente vai começar a fazer a coisa errada se você não faz o certo. E para fazer o certo, tem as pessoas com expertise. E sabe E por isso que eu falo muito do regulador, eu falo com meus residentes. Olha, tudo bem, regulador é uma pessoa de carinho que eu tenho, que eu vi como trabalha, mas tem outros, mas faça com as pessoas que sabem fazer isso. Exatamente. Né? Então, eu estou querendo aproximar um pouco a audiência aqui com o teu serviço para deixar ela mais... para ser uma coisa palatável. Não, é isso, tem que fazer, é importante fazer. E é importante, assim... essa coisa que você fala da especialidade, porque existem circunstâncias, e aí, por mais que se tenham outras empresas, e você tem outros sempre, de todos os segmentos, porque às vezes, quando o cadáver boia, aquilo que parecia caro, efetivamente era o mais barato. Porque quando o cadáver boia, você soma o preço do que você pagou ao mais barato, o prejuízo que você teve.
Sim. E quando você soma esses dois valores e compara com o valor inicial que um regulador cobraria, você vai dizer assim, quem foi o profissional mais caro? Eu ou aquele que você pagou, sei lá, 30% do valor que você pagaria para mim? Evidentemente foi o outro, porque ou você é um jogador de cassino, né? Sim. Você vai apostar numa roleta e torcer que a bola caia no vermelho. Se cair no vermelho, ótimo, foi barato. Mas se cair no preto, foi muito, 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 muito mais caro. E a outra coisa eu digo que a relação com a reguladora é muito parecida com a do médico. Quando o paciente chega para você e fala assim, e você propõe um tratamento, você não tem uma opção de tratamento. Sim. Né? Você tem várias opções. Você olha, você fala assim, olha, a gente pode fazer esse tratamento, dura menos tempo, é mais eficiente, é minimamente invasivo, mas você paliativo. Né? Ou é um paliativo, mas aqui o ônus é muito maior, porque eu utilizo um material esse. Mas esse está fora, doutor, esse está fora da minha possibilidade, eu não posso fazer isso. Então, mas eu tenho um outro tratamento que não é tão rápido, né? É um tratamento de longo prazo, mas está dentro da capacidade financeira. Então, tem essa sensibilidade da gente também de conversar, dessa conversa franca para aproximar. Porque você não quer que... Bem, pelo menos a gente na reguladora não quer dizer o seguinte, olha, vai para casa, o problema é seu, se vira, ou você paga o meu boleto. Não é essa a sensação que eu tenho. E, sobretudo, com as pessoas que estão ainda em início de carreira. Eu acho que a gente tem que ter mais essa colaboração. A gente tem que se perceber como um time. Porque não adianta eu falar também para o médico, olha, você tem que fazer isso no seu consultório, você tem que aplicar o seu termo de consentimento assim, você tem que falar isso com a sua secretária. Se eu falar e aquilo não ressoar, e ele não conseguiu implementar, aquilo não vai adiantar nada. Então, se a gente não se perceber como um time, né, todos de mão dada para fazer a canoa fluir, não vai funcionar. Então, é esse contato, essa aproximação que eu acho bacana da Regular Doctor. A gente não está ali, pode, não pode, tchau e benção, o problema é seu, vai catar... Não é. A gente quer uma coisa mais personalizada. Tanto é que as pessoas estão sempre em contato comigo. Marcou a reunião, não consegui sair do plantão, só consigo falar com você à noite. Tudo bem, eu vou atender da minha residência, mas eu ligo lá o computador, vamos falar, vamos conversar. E a gente conversa. Então, até essa questão dos horários dos médicos, a gente está adaptado para isso. Porque a gente sabe que a rotina de vocês é complicada. Toda a equipe de arquitetura também trabalha com isso, porque as reuniões com o arquiteto são demoradas. Então, às vezes, não dá para o médico colocar aquilo no meio do expediente dele. E a gente fala assim, então, ótimo, vamos lá, a gente vai fazendo um horário alternativo. Se puder evitar, ótimo, mas se não puder, vamos em frente. A questão é resolver e não postergar e não atrasar o projeto, não demorar mais, tudo isso. Então, a gente tem muito esse feeling, né? Esse contato. Já é bastante tempo atuando com a área médica, né? Você atua... Você estava me falando no nosso making off das demandas mais frequentes hoje. Você estava me falando que é a adequação de consultório. Eu tenho recebido muito contato, na verdade, os médicos, principalmente que trabalham com procedimentos, que não fazem só consulta, eles já estão com muitas dúvidas em o que eles podem realizar dentro do ambiente do consultório deles e o que eles já precisam sair para uma estrutura mais complexa. Que pode ser no próprio consultório. Que pode. Se atender às exigências legais, né, sanitárias, mas ele tem que fazer uma reestruturação física. Então, não é isso? É isso mesmo. E você dá esse suporte, você consegue... Olha, eu sou um médico, um ginecologista, mas agora eu quero trabalhar com injetáveis. Olha, eu vou te dar um exemplo concreto. Eu tive agora no Congresso Internacional de Medicina Estética, que foi mês passado agora no INSO. Tem muita demanda, né? Tem muita demanda. Né? Saí dei a palestra, quando eu saí, veio uma médica me procurar, uma dermatologista. Assim, doutora, eu queria saber uma coisa. Olha a história que ela me contou. Ela fazia no consultório blefaroplastia. Nunca ouvi falar. É da pálpebra, é a plástica da pálpebra. É aquela pálpebra que já está sobrando, aí você tira... Mas por que chama É porque... Não, blefaroplastia. É porque é a região. Ah, tá. É o nome da região. Então é a plástica dessa região. E aí ela teve uma fiscalização no consultório dela e virou para ela assim, olha, você não pode fazer essa cirurgia em consultório simples, você tem que ter uma estrutura de um centro cirúrgico ambulatorial.
Aí ela... É tipo 2, né? Do tipo 2, isso. Porque o tipo 1 já é o consultório, né? Ó, o Zé vai abrir uma concorrência, hein? Ele já tá sabendo as Não, foi ela coisas, que me hein? ensinou, né? Não vou, não. Não tenho tempo. Aí ela virou pro contador, que é aquela pessoa da confiança dela, que resolve tudo. Ele falou assim, não, é fácil. Você vai lá, você compra um desfibrilador, você compra o carrinho de emergência, você equipa tudo, você faz isso. Aí ela foi lá e fez. Informação... Aí ela foi lá, comprou tudo que ele fez. Pronto. Tá certo agora. Gastou um dinheiro, porque esses equipamentos são caros. Olha, Feliz da vida, a fiscal tocou a campainha, ela falou assim, pronto, estou tudo tranquilo, cumpriu a orientação do contador dela. E, obviamente, não estava, porque um centro cirúrgico ambulatorial não é um carrinho, um desfibrilador. Conclusão, ela falou assim, não, então eu vou optar por não mais fazer esse procedimento, porque eu não tenho nem espaço para poder implementar a estrutura adequada. Então, ela abriu mão e falou assim, não faço mais esse procedimento no meu consultório. Não é uma coisa que ela fazia sempre, não justificava... Justificava o investimento. Um investimento nisso. Então, olha só, um dinheiro jogado fora por uma informação. Ela vai ter que vender no inadequada. Mercado Livre o desfibrilador, porque ela não vai usar aquela mais. coisa, até para tomar decisão, você tem que enfrentar o problema. Né? E logo em seguida veio uma outra, foi uma tricologista, né, que faz transplante capilar, me procurou e falou assim, ai, que bom, a sua palestra me deixou muito tranquila, porque eu investi há 15 anos atrás num centro cirúrgico ambulatorial. Meu marido não queria que eu investisse. Gastei. Peguei empréstimo, gastei. Ele falou assim, peguei o dinheiro da minha herança, eu com a minha irmã, e a gente implementou o centro cirúrgico ambulatorial. E até hoje eu agradeço todos os dias por aquela decisão que eu tomei, porque hoje os pacientes que já vêm ao meu consultório já são os filhos do paciente, porque se sentem seguros. Então, meu investimento todo teve retorno. Ela falou assim, eu nem uso mais rede social, porque o meu consultório fica cheio, minha clínica está sempre cheia, porque já tenho a credibilidade da comunidade, da sociedade. Então, olha só que coisa bacana, né? Não estou trazendo essa informação, foi um relato de uma médica que me procurou. Falou assim, é isso mesmo, e agora eu tenho mais certeza que eu fiz a coisa certa. Então, isso é muito... Eu estou dando exemplos, né, de uma situação de hoje sucesso está e outra muito não. mais fácil, né? Eu me lembro, quando eu saindo da residência, entrando no mercado, eu não tinha onde achar essas coisas. Ah, não tinha. Né? Só na enciclopédia Barça. Barça, né? Tesouro da Juventude. Eu não tinha. E aonde eu me espelhava, minhas referências eram meus professores. E que eles também não sabiam, né? Não, era livro caixa. Tudo era livro caixa. Então não tinha. Hoje não. Hoje você tem tudo difundido, né? Você tem acesso. Você pode até aprender algumas coisas sobre legislação, até para, como você fala, para eu poder argumentar com você e saber se o seu serviço está sendo feito a contento e está atendendo às minhas necessidades. Eu posso aprender sobre alguma coisa. Não que eu seja um expert, ou vá entender, ou vá fazer, né? Eu mesmo vou fazer, mas eu entendo daquilo para poder entender o que você está me propondo como serviço. Então, hoje está muito mais fácil. As pessoas têm mais acesso a esse tipo de informação. E quando você vai... O problema é muito mais fácil ser solucionado quando você vai de encontro ali do que quando ele vem ao seu encontro. Sim. Porque quando ele vem ao seu encontro, você está despreparado. Quando você vai de encontro a ele, você está preparado. É isso que o jovem ainda não aprendeu, né? A gente, quando está mais maduro, a gente já sabe. Então a gente já fica... Mas aí a gente ilustra. Tem uma história. Tem outra. Então vai. Diz que o cara chegou em casa na madrugada, né? Isso podia ser com a mulher, mas na história foi com o homem. Chegou em casa na madrugada, meio tonto, né? E a mulher tinha ficado ali na sala, no sofá, esperando. Quando ele abriu a porta, ela pegou ele meio bêbado, tal, cheio de marca de giz, não sei o quê, bebida na roupa e tal. E aí foi dormir. No dia seguinte, quando ele acorda, todo tenso, a mulher entrou no quarto e falou assim, oi, amor, bom dia, tudo bom? Com a mesa de café da manhã, né? Aí com um mamãozinho, não sei o que e tal. E ele meio assombrado com aquela... Não entendendo nada, assombrado com aquela história, né? Aí, esqueci o café, vou lá buscar. Aí ela foi na cozinha, o filho passou, ele
Ricardinho, chega aí. Cara, o que tá acontecendo com a tua mãe? Pô, o que foi? Cara, eu cheguei ontem, pô, zoado, porra, fiquei na zona com meus amigos lá na sinuca, não sei o que lá. Pai, não sei não, você realmente chegou zoado. Aí minha mãe pegou você, botou no banheiro, aí tirou tua camisa, aí tirou tua calça. Quando foi tirar tua cueca, você falou, a cueca não, que eu sou casado! A cueca não! E aí ele foi de contra o problema, né? Ele tava preparado no dia seguinte, o problema já tava solucionado, porque mostrou que ele era um cara fiel, né? Respeitador ali das regras do casamento. Então, assim, tem sempre uma história que ilustra como é que o profissional tem que se comportar. Ele tem que ir de encontro ao problema, ele tem que contar o problema antes do que o problema vir até ele. Então, essa é a máxima, é a dica, né? É o bizu que tem que ser observado por todos, tanto os jovens quanto os experientes. Né? Então, já que a gente já está encerrando o nosso bate-papo, eu queria que vocês dessem uma mensagem, né? Olhando aqui para a nossa câmera, pode falar do Regula Doctor, pode contar outra história, não tem problema. Eu queria que o Leone e Patrícia desse a mensagem final, desse uma mensagem de esperança para os médicos velhos e alento para os novos, né? Que existe pessoas especializadas para montar o seu cantinho, o seu empreendimento. Fiquem à vontade para essas palavras finais. Pode falar, Patrícia. O que você gostaria de dar como mensagem final? A gente toca em muitos assuntos e parece que é um paciente quase terminal, né? Porque eu acho que a gente menciona tanta coisa que a sensação é de que fala assim, meu Deus do céu, eu não vou conseguir arrumar a casa e jogo a toalha e me entrego e seja o que Deus quiser. Mas não é essa a ideia que a gente tem. O nosso papel aqui é descomplicar e tornar isso acessível para você. Hoje, se você for contratar um profissional desse, individual, para realizar cada uma dessas tarefas, vai ser caro? Vai. Por que o da Regula Doctor a gente diz que a gente otimiza? Porque na hora que todas as peças dessa estrutura elas estão reguladas, né, a equipe funciona com mais fluidez, não fica batendo cabeça. Se a gente não bate cabeça, a gente tem menos desgaste e menos tempo de trabalho. Então tudo funciona, isso permite um custo menor. Então não se assuste. E a gente também faz essa adequação para viabilizar o serviço e faz um planejamento. Às vezes não é possível fazer tudo. Então a gente vai ver o que é o que está te expondo mais. Aonde é que pode dar problema primeiro? Então vamos começar por aqui e a gente faz um plano de ação. Então acho que é importante deixar isso claro. A ideia não é fazer você jogar a toalha, é justamente ao contrário. A gente está aqui para te dar a mão e caminhar como um time para resolver isso. Tudo é solucionável. Tudo tem como se resolver. Essa também é uma mensagem importante. Tudo. E a outra parte que eu quero destacar é justamente a parceria do Leone. O Leone tem um escritório próprio que atua, inclusive, em outras áreas. E a gente trabalha em parceria. Ele, nessa parte patrimonial, societária e tudo, ele trabalha muito com a gente. É um profissional que a gente tem extrema confiança, não troco. Parceiro, né? Se ele quiser, ele que vai ter que romper essa parceria, porque eu não rompo. E tamanha confiança que eu tenho no trabalho dele. Então, o escritório dele também, vai comprar um imóvel, tá com problemas de ordem patrimonial, o escritório dele também atua nessa área, né? E na Regula Doctor ele vem com a gente na parte de societária, empresarial, dando esse suporte com esse olhar específico para o médico. Por quê? Porque a gente junta saberes. Porque a gente traz a expertise e a experiência que a gente tem com a atividade para poder adequar e somar o conhecimento ao dele para poder entregar algo melhor. Um diferencial que os outros advogados que atuam nessa área e que não têm esse olhar de dentro da atividade não tem essa vantagem, digamos assim. Antes de você se despedir, dando a sua mensagem, eu queria fazer uma pergunta. Os médicos estão muito ricos, né? Os médicos aqui da Barra devem estar muito bem, né? Eu não sei. Isso é relativo. Ou então com muito problema. A riqueza é como um prisma, depende do ano que se vê. Sempre tem uma história. Mas vai lá, na verdade, assim, eu queria agradecer as palavras da Patrícia. Assim, na verdade, como advogado, eu já tenho 25 anos quase de exercício profissional.
Além de advogado da iniciativa privada, eu sou advogado público, exerço uma função pública no Parlamento do Rio de Janeiro, aí gerindo um orçamento de R$1 bilhão, de uma complexidade imensa. O escritório que eu atuo e que eu lidero, que é o Leone Neto Advogados, tem aí, nesse mesmo tempo de existência, um full office que está preparado para atender as mais variadas espécies de demanda. Eu, especialmente, atuo na parte de societário, de planejamento patrimonial, já fui responsável por algumas estruturas grandes do Rio de Janeiro, de montagem, e é o que a Patrícia trouxe. Na verdade, tudo tem solução. Né? Não existe... A gente aqui faz parte da mitologia. Se o bicho tiver 7 cabeças, a gente também corta as 7 cabeças se for preciso. Então, não tenham receio, identifiquem qual é o problema, até para tomar uma decisão se você quer ou não quer enfrentar esse problema. Olha, você pode estar num ponto de conforto, que é como aquelas ideias que as pessoas dizem, né? Você precisa ter uma planilha de orçamento doméstico. A gente, às vezes, eu não quero saber quanto eu gasto. Tá dando certo, né? Eu ganho e pago o que eu vivo. Cara, não quero saber, eu não quero sofrer. Dizem que é igual aquela coisa da traição cuscuz, né? Sabe o cuscuz, aquela comida nordestina? Sim. Quer dizer, você sabe e abafa, você não quer saber, né? Você sabe que está acontecendo um negócio, mas você não quer, você está feliz daquele jeito, você vai lá e abafa e está tudo certo. Então, faz parte também da tomada de decisão, de você ter a consciência de que você não quer mexer. Agora, o que não dá é para todas as noites você botar a cabeça ao travesseiro e muitas vezes criar um monstro maior do que efetivamente é. Sim. Identifique o monstro, lute as batalhas e resolva os problemas. É assim que a gente vive. E empreender nunca é fácil, né? Nem aqui, nem em Singapura, nem em Portugal, que é perto da Europa. Assim, não tem... dizem que gosta de Portugal porque é perto da Europa. Então, assim, nenhum lugar vai ser fácil empreender. Cada um com suas dificuldades, cada um com seus percalços, e não tem outro caminho. Ou então, né, muito bem resolvido, faça uma escolha de vincular-se a uma estrutura de que alguém que empreendeu e que vai permanecer ali exercendo todas essas atividades e seja feliz. O importante é você ser feliz, né? É estar bem resolvido com a escolha que você fez. Eu acho que essa é a grande mensagem que eu queria deixar aqui para vocês. Perfeito. Agradecendo. Eu agradeço, Patrícia, agradeço muito. Agora, finalizando aqui, nós finalmente... Bruno, pode fazer os registros aí. Caramba, que gentileza. Nosso patrocinador é o Maia. Olha! Eles não sabem, eu só falo que eles patrocinam, entendeu? Esse aqui é para a Patrícia. Eu marquei aqui, estou mandando porque você ganhou o rosé. Então tem um R aí. Ah, olha que delicado, hein? É um homem fino. Aproveitem, pessoal. Não deixe de dar o like. Se inscreva no canal para aumentar a nossa audiência e trazer pessoas brilhantes como Patrícia e Leone. E é muito importante a inscrição de vocês aqui no canal. E aperte aí o sininho para receber que essa informação chegue em outras pessoas, né? Outras pessoas, é isso aí.